Fala, meus amores! E então, tudo em paz? Sei que é uma paz ocupada por uma inquietação muito grande. Afinal, vivemos tempos estranhos, tempos sombrios, tempos difíceis, mas tempos que nos obrigam a refletir um pouco sobre a certeza de que, por mais difícil que esse instante seja, não se trata aqui do mais difícil de todos os tempos humanos. Eu queria começar essa nossa reflexão de hoje chamando atenção para isso. Vivemos de fato mais do que uma simples época de mudança, mas uma mudança de época. E isso, obviamente, que implicará em cada um de nós um universo de novas, mais profundas e necessárias reflexões. Nos últimos dias, eu tenho me dedicado muito à leitura de produções de alunos e ex-alunos. E isso tem me encantado muito e acessado o coração. Há pouquinho tempo eu lia Dias Assim, de meu queridíssimo aluno Tiago, e ontem, lendo um pouco, na verdade relendo essa obra do queridíssimo Fernando Henrique Dantas. Fernando, aquele abraço para você, mais uma vez parabéns por sua sensibilidade, a obra que é Aura Poética. Ele escreve, traz alguns poemas, alguns sentimentos, traz também poemas de outros autores, mas um poema especificamente me acessou de modo especial o coração. O título do poema é Substância. E Fernando vai dizer assim: Descobri a substância da minha essência, a verdade na inconstância de minhas ideias, a substância no valor de minhas palavras, a inquietude do meu eu intento, a angústia dos meus sentimentos e o valor dos meus pensamentos. Eu achei um texto de uma riqueza e de uma possibilidade de reflexões metafísicas, transcendentais, extraordinário. Primeiro, por essa necessidade de compreender que somos sim seres ocupados por uma substância, que eu vou estar chamando aqui de essência. E abraçado a isso, a ideia da importância do pensamento. Sempre me acessou fácil o coração a compreensão de que nós somos seres lançados no mundo, desafiantes de uma existência que compreende o seu estar cronológico e temporal, como também possibilitador de sentido. Pensamento aqui como capacidade de reconhecer-se e atribuindo ao reconhecimento da existência razões para se bem viver. Hoje, no meio desse processo pandêmico, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise econômica, no meio de uma crise política, no meio de uma crise institucional, que inevitavelmente reverberará sobre cada um de nós numa crise existencial, lembremos que crise que advém enquanto ideia da máxima da possibilidade de criar. Eu crio novos caminhos quanto mais desafiado eu estou, sendo solidário sempre a todas e todos que perderam aqueles que não tiveram, neste tempo histórico, a chance de recomeçar. Mas nós temos. E aqui vem, aos meus olhos, uma possibilidade fabulosa de ressignificar pelo pensamento a existência para melhor se viver. Gosto muito de uma provocação que o professor Leonardo Boff sempre traz em seus escritos mais contemporâneos, onde ele apontará a ideia de que desde o século XVIII, a ideia desse modo racional, ocupante de uma condição antropocêntrica, já desde o iniciozinho da modernidade, com o humanismo, a valorização do ser humano, fez-nos crer que precisaríamos entender a realidade como o homem, o centro e tudo a serviço do homem. Talvez a natureza nos imponha agora a obrigatoriedade da reflexão de que já não falamos mais de um homem enquanto centro, mas de uma natureza, de uma casa comum. Talvez ressignificar os pensamentos seja também compreendermos-nos como parte de um mistério maior e que o cuidado com a casa comum é um cuidado que pode assegurar e garantir um bem viver. Obrigado, Fernando, pela riqueza da partilha, que a nossa substância seja sempre a comunhão com o semelhante, a comunhão com a natureza, a comunhão de uma partilha de existência que não se fecha em si, mas que encontra sentido sempre para recomeçar. Um beijo no coração e um lindo iniciozinho de final de semana. Fiquemos, ainda que inquietantemente, bem. Afinal, juntos venceremos, porque não há mal que perdure para sempre. Sigamos.